Quanto tempo a gente já está de live aí, Júlio? 2h10, tem mais um tempinho, doutor? Que tem mais algumas perguntas aqui, eu acho que o negócio flui e a gente gosta bastante quando tem um convidado, um conteúdo que a gente vai colaborando aí. E vai sendo interessante, porque todos nascemos, né? Todos nós nascemos. Então você começa a pensar, como é que foi comigo? O que aconteceu, né? Faz parte para todo mundo, né? Tudo isso. Como é que você nasceu? De parto normal ou de cesárea? Parto normal. Em casa ou no hospital? Não, acho que foi no hospital. Minha mãe fala muito no hospital antigo que tinha aqui no Vila Gustavo, ali Tucuruvi, região do Tucuruvi. Hospital Santo Antônio. Não existe mais, mas na época acho que havia poucos, eu acho que hospitais, sim. Mas foi acho que o hospital parto normal. Já minha irmã, que é 5 anos mais nova do que eu, já foi cesárea. Olha que curioso. Você pode falar onde que você nasceu? Foi São Paulo. Não, o ano? 1969, novembro de 69. 69, então sua irmã foi 74? Isso. Né? Por aí. Então, olha só, aquela época ali foi uma época que estava vendo a conversão de parto domiciliar para hospitalar, o seu já foi no hospital, foi no certo? Hospital. O seu foi normal e da sua irmã cesárea. Mesmo sem eu saber o porquê, eu consigo tentar entender. Sua mãe é viva ainda ou não? Não, falecida. Não. Tem alguém que você conseguiria perguntar como foi ou não? Tem as irmãs dela. Então, muito provável. Sua mãe teve um parto normal, não gostou, e na próxima foi cesárea. E o porquê que não gostou? Não gostou, tem várias questões. Naquela época, a mulher, só faltava colocar uma mordaça na boca dela para ela não falar. Então, ela não tinha autonomia de nada, não podia tomar água, não podia gritar. Inclusive, tem uma frase célebre dessa época. Na hora de fazer, você não gritou, agora você fica gritando. É verdade. Manobra de Christeler, que é essa de subir na barriga, corta a vagina. Você fala, não, na próxima eu quero outra coisa. Então, por isso, esse é possível que seja essa. É a probabilidade mais provável dentre as que leva normalmente uma mulher que já teve um normal para ir para uma cesárea, principalmente se foi escolha dela, né? Então tinha. Possivelmente. Nunca questionei também, mas acho que deve estar relacionado a um desses ou mais desses fatores. Me conta depois. Agora, aproveitando, já que entramos sobre o tipo de parto, né, que minha mãe teve. Minha avó, lembro-se que minha mãe falava também, é real ou sei lá, são crenças aí populares. Quem nasce de parto normal, não sou eu que estou dizendo, já ouvi isso daí de algumas vezes, ou nasceu de parto normal e outro de cesárea, parto normal é mais inteligente do que a gestação aí de quem teve a criança de parto normal. Pergunta. É um mito que você já ouviu? É um mito, né? Acho que é um mito. Não, esse eu nunca tinha ouvido, mas dá pra gente elocubrar um pouquinho, porque tem algumas coisas aí que pode ter a ver, né? Eu já ouvi isso daí. A questão é assim, inteligência, ela é ampla, né? Antigamente a gente achava que inteligência era só saber, quem sabe que 4 mais 4 é igual a 8 é mais inteligente que só sabe que 2 mais 2 é igual a 4, né? Ou seja, inteligência cognitiva, né? E hoje a gente sabe que existe inteligência emocional, existe inteligência comportamento, tem um monte de inteligência, né? Então inteligência é uma palavra ampla, mas o que acontece é assim, esse tema ele abre um tema bem interessante que é sobre maturidade, né? Lembra que eu falei que você tem a fruta lá que ela tá verde, de repente ela vai ficando amarela, a banana, né? Tá madura. O bebê também acontece isso intraútero, né? Quando o bebê deflagra o trabalho de parto pela maturidade pulmonar dele, que foi aquela história, as células pulmonares se abrem e tal, e acontece o trabalho de parto. No trabalho de parto, existe uma sequência hormonal no bebê também, que é uma sequência entre serotonina, endorfina, já ouviu falar desses? Já. Que é o que a gente, quando pratica atividade física. E por último, vem a liberação do cortisol, que é o hormônio do amadurecimento. Quando o bebê passa ali por horas de trabalho de parto, em amadurecimento... Libera tudo isso, todos esses hormônios. Isso, dentro dele, né? O corpo dele vai produzindo pelos reflexos do que está acontecendo. É como se estivesse num forninho ali, que você dá um upgrade ali na temperatura do forninho para terminar de ficar pronto, né? Sim. O que é ficar pronto? Que uma coisa é o bebê estar pronto já com 12 semanas, que tá tudo ali, certinho. Braço, pé, perna, todos os dedinhos da mão do pé. Outra coisa é estar maduro, né? Então, o que ele termina de ficar pronto na hora do parto? Ele melhora a parte gastrointestinal. Tem gente que fala, hoje em dia tem tanto refluxo nos bebês, é porque o bebê não estava maduro ainda, por isso tem refluxo. Não estava pronto o peristaltismo gástrico e nem intestinal. O bebê tem intestino preso, não, é porque não estava pronto, né? A parte de imunidade,
esse processo de maturidade durante o trabalho de parto, aumenta a imunidade do bebê, por mais produção de anticorpos, porque o bebê, ele está sofrendo uma agressão em trabalho de parto, mas é uma agressão fisiológica, igual a gente correr numa esteira, né? Aumenta a chance de ter anemia, por exemplo, se ele não passar por um trabalho de parto, porque esse amadurecimento melhora a produção de células vermelhas no sangue do bebê. E tem uma coisa que a gente só percebe anos depois, que é o reflexo neuromotor. Se você pegar assim 1.000 bebês nascidos de parto normal e 1.000 bebês nascidos de cesárea marcada e medir o tempo para andar, que é um dos critérios que você olha assim, você fala, esse aqui tá pronto para a vida, né? Certo. 11 meses para parto normal, 13 meses para cesárea eletiva. São 2 meses de diferença, que não muda nada, às vezes, na vida de nenhum deles ali, mas dá para saber que aconteceu alguma coisa lá atrás. Que aquele forninho amadurecendo lá, amadureceu melhor. Fez alguma diferença. Fez alguma diferença no amadurecimento. Então, tem um quinto... Talvez venha daí esse... Sim, mas tem um quinto item que eu deixei por último, porque pode ser que tenha a ver com isso, com o que falaram da parte de inteligência. Uma das questões de amadurecimento se chama mielinização dos neurônios, né? O neurônio é igual a um fio, mesma coisa que isso aqui. E aí tem a capa do fio por fora, que é de borrachinha, e a parte de dentro, que é a parte elétrica. A mielina é a borrachinha de fora. Então, os fios mesmo, quanto melhores eles forem da qualidade deles da parte externa, melhor passa a energia por dentro. Se ele for meio mequetrefe ali, ele não passa, daqui a pouco já tem que trocar o fio, né? Isso vale para os microfones aqui, vale para tudo, né? Sim. Então os nossos fios que a gente tem aqui, eles precisam de mielina. E uma das maturidades tem a ver com a mielinização durante o trabalho de parto. E aí, pode ser que esse mito venha de algo nesse sentido e que é difícil de medir também, porque como mede a inteligência? Por QI, talvez, que seria um método lá, né? Então, poderia ser. Mas eu não sei te responder exatamente da inteligência, mas talvez essa conversa venha disso aí. Vem disso daí, né? Assim como vários outros mitos, tem alguma coisa lá por trás, né? Qual o aspecto mais gratificante durante aí o seu trabalho como obstetra? Durante quantos anos já? 20? Desde que eu vi o primeiro parto na vida, 23, aí depois eu me formei em 2002, então 22 anos, né, que eu trabalho como obstetra mesmo, né. Eu acho que tem 2 pontos muito gratificantes, que um é para mim mesmo e o outro é para as outras pessoas, né. Para as outras pessoas, eu gosto muito de ver uma pessoa sendo contemplada com algo que eu consiga ajudar. Seja uma pessoa que está precisando de uma comida na rua, ou qualquer coisa. Então, eu me sinto muito feliz quando eu consigo ajudar uma pessoa. E então, quando eu vejo que eu consegui ajudar essa pessoa a ter o melhor resultado para ela, e daí não é só técnico, né? Como uma experiência para ela, né? De ela chegar no final e falar assim, nossa, eu passei por uma experiência muito boa na minha vida e você esteve ali e me ajudou, né? Fez parte. Essa é uma coisa que me gratifica muito. Mas a outra coisa também que me gratifica, que eu acredito que eu consigo, juntamente com outras pessoas, ser uma das pecinhas de engrenagem para mudar o sistema obstétrico como um todo no Brasil. E eu acredito que hoje tem muitas coisas que a gente plantou lá atrás e que já estão dando frutos hoje em dia. Tanto que lá no passado a gente falava, nós somos sementes da humanização. A gente plantou a humanização para começar a fazer a coisa florir. Então, acho que são os 2 orgulhos, né? Para aquela pessoa que eu estou ajudando e para o sistema como um todo. Você já veio plantando aí anteriormente, durante esses anos. É isso. Tá. A gente falou sobre, né, esse caso aí da violência obstétrica, né? Você falou que teve até citou exemplo, uma influencer, né? Sim, uma influenciadora que teve. O que foi essa violência? Acho que não precisa nem citar o nome, mas assim, o caso é muito emblemático, né? Inclusive, as cenas foram mostradas no Fantástico e tudo mais, que ela mesma, ela conta que ela estava lá no parto, teve o bebê, e filmaram o parto. Ponto. Quando ela começou a postar depois nas redes sociais como foi o parto, algumas pessoas que começaram a falar pra ela, viu, olha isso aí que fizeram com você não tinha percebido? E daí que ela começou a perceber o que tinha sido feito. Ou seja, tem muitas vezes que a pessoa passa por uma violência e não percebe. Ou ela fala, é assim mesmo. Já era assim, tinha que ser assim, minha mãe falou que era assim, é assim, né? Então, a gente passa por isso, né? Tem coisas que eu nem sei falar o que é, porque eu não sei o que eu sofri também, né? Então, com certeza a gente tem coisas que a gente identifica. Percebe. E aí foi o caso dela. E aí, quando ela começou a postar nas redes, começou a viralizar esse assunto de como o médico falou com ela, como ele se comportou, as expressões que ele usou, né? Porque nesse caso dela ali,
pelo que eu percebi ali no caso, foram duas questões. Uma é o tratamento, o jeito que ela foi tratada. Pelo médico em questão. E aí, isso aí é uma questão até de honra pessoal, né? Uma pessoa tratar mal a outra, mas que no caso ali vira uma violência obstétrica, que é contra uma mulher que está grávida, né? E teve questões técnicas também envolvidas, porque tem um item muito importante desse parto e que é emblemático, inclusive, por isso que eu acho ele muito importante para o Brasil, que se chama episiotomia. Sabe o que é isso? Não. Episiotomia. Episiotomia. Episiotomia é o nome técnico para um corte na vagina para você ampliar. Imagina uma gola de uma camisa, não tá passando, alguém vai lá e corta tem que fazer aqui. Um cortinho. Mas não é um cortinho, é um cortão. É um corte. baita num corte, né? Qual a proporção desse corte? Então, a episiotomia ela foi descrita mesmo, tecnicamente, em 1762 pelo Sir Edmund, esqueci o sobrenome dele, nem quero lembrar. Ele descreveu lá dizendo, olha gente, eureka, descobriu uma questão aqui, os bebês que nascem rápido, nascem tudo bem. Esses casos que a gente vê no Instagram, bebê nasceu no carro, no elevador, não sei onde, nasce tudo bem. Por que nasce bem? Porque não entalou. Não teve nenhuma... Não teve problema, não era um bebê grandão, por isso que foi rápido. Ali. Segundo, não deu tempo da placenta ficar insuficiente, que são os dois únicos problemas ali que poderia acontecer. Que pode demorar. Então, não teve problema placenta. Porque então, dilatação, você falou que todo mundo tem. Todo mundo tem. Sim. Então, são esses problemas que faz. O problema é entalar ali na parte óssea, né? Ou faltar oxigênio. Então, se um bebê que nasce rápido não dá isso, o cara lá pensou, eureka, vou acelerar todos os partos que eu resolvo o problema. Um cortinho resolve. Um corte, e é um corte vaginal, né? A vagina tá aqui, é feita em 45 graus entre a vagina e o ânus, né? Então é um corte feito 45 graus, e que é um corte que se a vagina tem lá uns 4, 5 centímetros, o corte tem mais uns 4, 5, você vira 10, né? Mecanicamente, qual que foi a lógica? 45 graus, a vagina estaria aqui, seria assim o corte? Quer ver? Faz assim com a sua mão, pra mim, vem mais perto aqui. Aqui seria a vagina, eu vou e corto aqui, ó. Tá. Entendeu? Tá. Então eu amplio. Amplia essa. Às vezes esse corte corre pra nádega, vai até lá embaixo na nádega, fica grande. É um corte grande. É um cortão. Pra poder, então, sair. Pra sair o bebê. Então qual que era a lógica que o cara que inventou falava? Bom, vou matar 2 coelhos com uma paulada só. Primeiro, que o bebê nasce mais rápido, então não vai mais ter bebê que vai faltar oxigênio. Segundo, que tem casos mais raros de que no parto natural mesmo pode emendar a vagina com o ânus. Então eu vou evitar que emenda a vagina com o ânus e depois eu vou lá e suturo, né? Quando ele inventou isso, inclusive não tinha anestesia, era feito, né? E aí o que acontece? Tem alguns anos pra cá, que são poucos anos, não tem nem 20 anos pra cá, que tem saído trabalhos científicos que começaram a medir pra ver se dava certo mesmo, se essa lógica desse cara aí tava certo. Por quê? Porque muitas mulheres lá atrás começaram a falar assim, gente, mas não tem um jeito de não cortar? Porque é ruim pra mim, porque depois pode infeccionar, fica doendo, às vezes eu fico com dor pra vida inteira na cicatriz, não dá pra não cortar? E começaram a fazer trabalhos científicos. Por quê? Até então não tinha trabalho. O cara descreveu lá, acharam que era bom e começaram a fazer. Todo mundo começou a aplicar. Não tinha testes. Aí quando começaram a medir, o que perceberam? Que não muda o tempo de parto. Ainda que mudasse, hoje em dia a gente tem aparelhos para saber como é que tá o bebê, e naquela época não tinha. Então a gente consegue saber, esperar muito mais tempo, muito mais. Antigamente tinha uma lenda que apareceu o cabelinho do bebê no parto, o bebê se não nascer em 15 minutos tem que fazer alguma coisa. Hoje a gente pode, em primeiro filho, esperar até 4 horas, monitorando, sabendo que tá tudo bem, né? Então, primeiro que não acelera, segundo que tem como saber que tá tudo bem com o bebê. Terceiro, que se precisar fazer alguma coisa, o melhor a ser feito é usar o vácuo extrator, que... Já assistiu o desenho do Pica-Pau que tinha o Leôncio? Que ele pegava o desentupidor de pia, pegava assim e levantava? O mecanismo do vácuo extrator é igualzinho, né? Se procurarem vídeos meus aí com vácuo extrator, vocês vão achar lá. Mesmo no... É igualzinho, na cabeça do bebê ali. Na cabeça do bebê aqui. E ele, a mulher continua fazendo força e puxa pra sair. Não precisa fazer o corte, né? Então, o que começaram a entender? Que em casos difíceis, que uma coisa
Fazer para todo mundo. Fazer para todo mundo, isso já caiu faz tempo. Inclusive nos protocolos brasileiros, de 20 anos para cá, já tá lá que, vamos fazer só nos casos difíceis. Não é para todo mundo, porque década de 80, a regra era todo primeiro filho faz episiotomia, né? Então, depois de um tempo, não, vamos deixar só para os casos difíceis. Só que para os casos difíceis agora, a gente tem outras maneiras de resolver. Ou seja, a episiotomia, hoje a recomendação é 0. E já faz muito tempo que é 0. Então, se ela é uma recomendação 0, significa que ela está atrasada, certo? Se alguém pratica, ela está usando um método ultrapassado, isso é uma violência obstétrica. Tá. Entendeu? Passou a ser isso é uma lesão também. corporal. É uma lesão corporal, porque você está lesando a pessoa. É como se... E a lesão para quem? Pra mulher. Pra mulher? Você está cortando a vagina da mulher. É a mesma coisa que eu fosse como falam? Um unhista, como é que chama isso? Como é que chama? Manicure. Manicure, pode ser um manicure ou um podólogo, né? E você chega lá com a unha mais ou menos, eu corto seu dedo fora e falo, resolvi o seu problema. Não tem mais unha. Não tem mais unha, não. Só que eu tô indo muito além daquilo, né? Isso é uma lesão corporal. Né? Do bom senso. Eu tô fazendo além do que eu deveria fazer, né? Então a questão a episiotomia teve nesse caso dessa influenciadora, e aí é um caso que ela por si só já é uma violência, porque é um método atrasado. Eu tenho certeza que um monte de gente que tá ouvindo isso agora aqui, inclusive médicos, deve estar espumando. Por quê? Porque utilizam isso aí? Muito, muito. Mas por quê? Tem 2 jeitos de espumar. Um jeito é porque a pessoa concorda com aquilo e fala, não, eu vou continuar fazendo porque sempre deu certo assim. E outro jeito é porque eles estão achando que eu tô querendo mudar uma coisa que eu acho que é melhor. Só que acontece que não sou eu que acho, eu não tenho vagina. Quem acha que é melhor é a mulher na hora do parto, que não quer que seja cortada. Que é uma questão até óbvia, né? Para qualquer um, né? Ninguém quer cortar nada, se já sem tem precisar. Outras formas de solucionar. Só que aí tem uma turma que não tá espumando, que essa turma e isso acontece diariamente. Ano após ano, alguém que ouve e fala, opa, se alguém não tá fazendo, então dá pra não fazer. Foi meu caso em 2010. Quando eu ouvi uma turma lá em Brasília, na conferência, que eu fui, não se faz mais episiotomia. Opa, então eu vou parar hoje. Já é. E aí foi quando eu parei, porque é assim que a gente vai mudando o mundo, né? Que vai passando a cultura pra frente. Só que tem um ponto também, que não é só parar de fazer episiotomia. Que não é só isso. A pessoa que está ali na hora do parto, para ela não fazer episiotomia, ela tem que entender essas questões todas. Que a posição do parto tem que mudar, que a gente tem que monitorizar o bebê muito mais, tem que aprender a lidar com o vácuo extrator. Então tem que entender vários outros pontos não é só abandonar de fato a episiotomia. Mas uma coisa é certa, episiotomia é violência obstétrica, foi um caso emblemático dessa influenciadora e para quem quiser se atualizar, é possível e é parar de fazer isso, porque isso é violência. Acontece basicamente por duas situações na área médica. Ou por falta de uma atualização profissional, ou até por uma resistência de mudança mesmo. Exatamente. Que os dois caminham para o mesmo caminho, né? Porque quem não quer se atualizar é porque está resistente. Está resistente, é verdade. Tem essa resistência. O que é o PPP Gestantes? Isso é um programa? O PPP. O PPP ele tá parado já há um bom tempo, mas ele começou assim, foi bem legal. Eu comecei no Orkut, nas redes sociais. O falecido Orkut, né? Então, na época lá, eu postava coisa de parto, não sei o quê, e ia falando de coisas desse tipo. Aí na época eu comecei a ter bastante gente que interagia e tal, daqui um tempo surgiu o Facebook, né? Eu até resisti um tempo no Facebook, né? Não, vai no Facebook, demorei, e quando eu entrei, putz, eu vi que tinha muita coisa a ser feita ali, e aí no Facebook daí já tinha uma interação maior, porque as pessoas podiam perguntar em box, porque tinha os grupos lá, comunidades, né? E aí muita gente perguntando, e querendo saber informações de tudo isso que eu tô falando aqui. Daí quando vem o Instagram, que o Instagram não sei, eu sinto que ele tem uma visibilidade grande, né? Agora o Facebook ficou mais o quê? Para comunidades, né? Marketplace, né? Facebook está para o meu pai, assim como o Instagram está para mim. Se é que você me entende. Assim como deve ter algum outro para meus irmãos mais novos lá. Né? Ainda deve estar já surgindo outras aí, né? Assim como o TikTok está para os adolescentes, né? Talvez. Se bem que o TikTok tem bastante coisa boa também. A gente não consegue acompanhar, né? Então o que acontece? Quando chegou nessa época do Instagram, eu vi tanta gente falando comigo, perguntando coisas e querendo saber, que eu falei assim, não adianta eu ficar explicando, falando para todo mundo por um. Aí eu comecei a organizar um conteúdo
e falar, putz, podia montar um curso aqui online, alguma coisa que eu pudesse passar informações para as pessoas, né? E aí eu fui lá separando temas, anotando, que nem nós estamos fazendo aqui, né? Peguei, deixa eu ver quais temas são interessantes para eu organizar a informação, porque no Instagram não tem como você organizar, não tem índice, né? Você tem que ficar lá vendo, indo para lá e para cá, achando as coisas da pessoa, né? Falei, deixa eu organizar e eu faço um canal do YouTube. Aí no canal do YouTube eu coloco lá certinho os nomes e tal, não sei o quê. Beleza. Aí quando eu fiz isso, eu falei, putz, mas... Não, eu fiz isso, criei os vídeos e eu comecei a falar para algumas pessoas. Daí a pessoa começava a querer tirar dúvida do vídeo. Eu falei, nossa, eu vou ter que fazer, então, uma vez por semana, para tirar as dúvidas dessas pessoas. Aí eu abro uma chamada pelo Zoom, né? E aí, como que eu chamei isso? Como que eu chamei isso no fim das contas? Programa de Planejamento do Parto, que é PPP. E aí eu lancei uma vez como um curso online. Tipo, vamos aí, ver quem quer entrar aqui. No YouTube? Foi pelo YouTube o lançamento, teve até propagandas no Instagram, vai ter o negócio. E aí no YouTube, e daí a gente fez uma chamada, foi pelo Zoom, se eu não me engano. Certo. Ou não, foi pelo YouTube. Então esse PPP são informações. Informações. Você reúne ali nesses canais para trabalhar todo esse contexto que a gente falou. Tá falando. Mas o que aconteceu foi assim, quando eu abri a primeira turma, porque eu falei assim, vamos fazer uma turma. Pelo Zoom, a gente conversa uma vez por semana. Não vieram só gestantes, vieram várias doulas também. Que doulas são essas profissionais que fazem os métodos de alívio, só que dentre essa turma toda, elas que são as que têm menor contato com a parte obstétrica, para entender a parte de patologia, de problemas, de dificuldade. E aí elas tiravam muitas dúvidas. Eu falei, putz, então vamos abrir uma turma separada. PPP gestantes, que é o que você me perguntou, PPP doulas. Depois veio PPP obstetrizes, PPP fisioterapeuta. E aí eu fui separando as turmas, até que chegou um momento que eu não aguentava mais, eu parei tudo. Porque eram muitos cursos, eram muitas coisas. E esses cursos é tudo online? Tudo online. E aí eu não consegui dar conta porque, daí, como eu falei, tinha que ficar 24 horas por dia num parto. E às vezes eu tava lá num grupo e tocava o telefone igual aqui, só que daí era uma gestante. E eu, ficava naquela vai e vem. Não deu tempo. Sim. Agora a gente tá, nesse ano, eu tô fazendo uma reunião com uma pessoa pra gente conseguir deixar os conteúdos lá no YouTube, naqueles formatos que tem de assinatura e tal, porque daí a pessoa fica à vontade lá e eu não preciso ficar toda vez entrando, porque isso que me consumia muito tempo, né?